como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Hebreus 13:3. 42. 40. Amanheceu. Olhei ao meu redor e me deparei com nada. As paredes eram escuras e meu coração batia acelerado. Eu senti uma agonia que mal cabia no meu peito. De um momento a outro, a minha realidade mudou. Trocaram minhas vestes, tiraram meus pertences, rasparam a minha cabeça. Minha saúde foi afetada. E eu sinto uma imensa solidão. Meu nome? 42. É assim que me chamam aqui. É claro que esse não é o meu nome. Mas isso não importa. Me acordam às 8 da manhã. Devo me levantar de cabeça baixa. Não posso olhar em seus rostos, pois seria espancada. Devo colocar as minhas mãos para trás e seguir à frente deles, em direção à sala do interrogatório. Me chamam de 42, desde o dia em que cheguei aqui na Coreia do Norte. Eu sinto muito medo, pois todas as vezes que me chamam de 42, me espancam, me chutam. E a pior parte é quando atingem os meus ouvidos, que zumbem por dias. Mas devo agradecer ao meu Senhor, pois estou viva. Na sala de interrogatório, me fizeram diversas perguntas. Por que você estava na China? Quem era o cristão que você conheceu? Onde está a Bíblia? Você conhece alguém sul-coreano? E em cada pergunta, fui respondendo que não conhecia ninguém no sul-coreano, que não tinha Bíblia e que apenas havia me mudado para a China. Fui para a cela, onde durante o dia é muito quente
E durante a noite, muito frio, no inverno, extremamente frio. Aqui é muito pequeno. Mal consigo me mexer. Mal consigo ficar deitada. E nem tenho permissão para ficar deitada por muito tempo. Então devo ficar agachada, com meus punhos fechados, pois não tenho permissão para abri-los. Não sou tratada como um ser humano. Sou tratada como muito menos que um animal em uma gaiola. Estou em um confinamento solitário. Porque eles desconfiam da verdade. Eles sabem que através das minhas negações, na cela, no interrogatório, que ama Jesus. Se sou cristã, sim, mas devo fingir. Devo fingir. Porque se eles descobrirem, irão me matar rapidamente ou lentamente. Me lembro que num período de fome na China, eu conheci cristãos chineses que me convidaram para uma reunião. E eu fui. Lá, me apresentaram um Jesus que me ama e que se importa comigo. Me converti. Entreguei a minha vida a Jesus. Dias depois, vieram homens com seus carros, me colocaram dentro deles, me levaram, trocaram minhas roupas e me chamaram de 42. Quantos mais 42 passaram por aqui? Foram mortos, espancados. Eu sei que existem outros aqui e posso ouvi-los. Socorro! Socorro! Quem me ajuda? Socorro! Me tirem daqui, eu não aguento mais! Me tirem, por favor! Alguém! Eu preciso de ajuda! Alguém me tira daqui! Eu vou morrer! Alguém me tira daqui! Socorro! Socorro! Posso ouvi-los, mas nunca vê-los. A única coisa que vejo é a luz do sol e da lua que entram pela pequena janela da minha cela. É a única coisa que vejo. A única coisa que posso fazer é cantar, clamar em meu coração, nunca em voz alta, nunca com meus lábios, apenas em meu coração. Eu não sei até quando eu vou suportar, até quando eu vou aguentar. Me lembro no tribunal com o juiz e minha família, meus filhos, meu marido estavam lá na minha frente e eu não podia conversar com eles
Eu não podia me comunicar. Os meus filhos. O juiz pediu ao meu marido que assinasse o divórcio. E ali foi declarada a minha sentença. Peguei 4 anos no campo de reeducação. Conheci muitos no campo de reeducação. Estou aqui. E sinto muita falta dos meus filhos. Mãe, cadê você, mãe? Onde você está? Eu tô com saudade, mãe. Eu te amo. Volta pra mim, mãe. Meus filhos. Pai, aonde minha mãe tá? Me fala, pai, por favor. Eu tô com saudade dela. Eu não aguento mais. Desde aquele dia ela não volta, pai. Por favor, me fala onde ela tá. Eu tô com muita saudade da minha mãe. Onde minha mãe tá? Mãe! Mamãe! Mãe! Senhor! Me dê forças! Me dê forças para continuar! A suportar esse sofrimento! Os espancamentos que sofro aqui! Me dê coragem para salvar a outros! E que eu seja a luz por onde eu for. Devido ao seu bom comportamento e disciplina, o juiz deu ordem para soltá-la e cumprir a metade da pena em liberdade, pois iria cumprir em 4 anos. Mas sua forma disciplinada fez com que ocorresse essa linda surpresa que a reserva de um futuro de liberdade, onde Deus aguardou e livrou de coisas piores e preservou para reencontrar sua família. Igreja, houve aqui a representação de uma prisioneira chamada 42. A representação da igreja perseguida, que se forem descobertos são mortos. Nessa noite, eu te convido a ler as Escrituras como a igreja perseguida tem que fazer. Muitas vezes em silêncio, baixinho, para não ser pegos. Abram as suas Bíblias em Isaías 61. Nós vamos declarar esse versículo como a igreja perseguida declara. Isaías 61, 1, 2 e o 3. Nós vamos falar sussurrando, pois é assim que a igreja perseguida declara. Eles não podem ser descobertos. Então vamos declarar baixinho, baixinho. O Espírito do Senhor está, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos, restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano
a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. É assim que a igreja perseguida declara a palavra do nosso Deus, em silêncio. Clama em seu coração. Canta em seu coração. Graça e paz, igreja. Também estava a caráter, mas aqui eu quero representar também a igreja brasileira, falando sobre a igreja perseguida. Irmãos, esse dia é muito especial para mim. Em 2018, alguns dos irmãos lembram que foi possível realizar o primeiro domingo da Igreja Perseguida. E foi sobrenatural, e eu creio que hoje também está sendo. Talvez muitos de nós, na verdade, acho que todo mundo, ninguém esperava que estivéssemos hoje aqui com distanciamento, com máscaras. E sabe o que é mais engraçado nisso? A igreja perseguida também foi atingida pela Covid-19. É estranho pensar na nossa realidade com igrejas fechadas, mas e para eles que nunca puderam abrir suas igrejas? Não digo em todos os países, alguns realmente têm igrejas. Outros a perseguição é mais leve. Em 2021, não sei se os irmãos sabem, mas no Portas Abertas eles têm níveis de perseguição que eles medem nos países. São mais de 70 países monitorados. Existe a perseguição mais leve, a perseguição mais rígida e uma mais severa. Em 2021 é o primeiro ano desde que a lista foi lançada de que nos 50 países mais perseguidos só existe a perseguição da mais severa para a mediana. Nenhum dos 50 principais países estão com uma perseguição um pouco menor. A igreja está clamando. E o nosso dever foi como lido: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E aí eu quero que você fale o seu nome. Pode colocar o versículo de novo? E agora a gente vai declarar como igreja brasileira, se posicionando sobre a igreja que vai declarar que será enviada a igreja perseguida. Mesmo que à distância, mesmo que em oração, que os nossos corações alcancem eles. Hoje eu ouvi um testemunho e eu nem ia começar desse jeito, mas de uma cristã perseguida que eu vou estar citando mais tarde, e ela fala que ela não sabia que os irmãos estavam orando por ela, mas ela sentia, e aquilo a fortificou. Então, mesmo que eles não saibam, que eles possam sentir nesse momento, amém? Então vamos declarar como igreja livre: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E aí fale o seu nome. O Senhor ungiu a Letícia para pregar boas novas aos mansos. Enviou a Letícia a restaurar
os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamentos por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Amém. Antes de começar, eu gostaria de estar orando mais uma vez. Hoje é um dia de oração, mas não uma oração qualquer, é uma oração de guerra. Nós estamos intercedendo pela igreja perseguida e hoje, se vocês não entenderem nada do que eu estiver falando, que vocês entendam o que eu vou falar agora, você é chamado para ser um intercessor. Se você não vai nesses países, os seus joelhos precisam alcançar esses países. O seu bolso muitas vezes vai alcançar esses países. O Senhor te chamou, e sinto lhe dizer, mas Marcos 16:15, que disse, ide, não é uma escolha, é uma ordem. Então que o Senhor, neste momento, vai estar intercedendo por cada um. E sinta-se, e eu peço que se for de coração, não porque eu estou falando, mas ponha-se à disposição de Deus. Porque eu quero estar disposta a estar na brecha pela oração pela igreja perseguida. Porque eu não sei se um dia eu também serei igreja perseguida. Senhor Jesus, eu quero interceder, Pai, por cada irmão que está aqui presente. Eu não sei o que eles estão passando, eu não sei se está fácil, como está sendo essa vida, Senhor Jesus, em meio a essa pandemia em que tantas coisas mudaram. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é quem preparou este dia. Eu sei que esse dia, Senhor Jesus, foi sonhado por Ti. E nós te agradecemos porque temos a oportunidade de estarmos reunidos. Estamos com distanciamento. Estamos tendo que cumprir todos os protocolos, mas podemos nos reunir e já te agradecemos por isso. Podemos chorar em voz alta, eu posso gritar, eu posso dizer aleluia e eu não serei presa por isso, eu te agradeço. Pai, eu quero glorificar a Ti e exaltar o Teu santo nome junto com essa comunidade, Pai. Que essa semente de empatia, essa semente, Senhor Jesus, de intercessão, seja plantada, Senhor Jesus, no coração de cada um. Eu sei que quem dá o crescimento é o Senhor. Mas que neste momento cada um possa se colocar em intercessão. Hoje, Senhor Jesus, nós estamos orando por alguns cristãos presos. Estamos orando, Senhor Jesus, pelo Irã. Estamos orando pela Coreia do Norte. Estamos orando pela Eritreia. Senhor Jesus, esses cristãos, Pai, que são inocentes, mas que sabemos que a oração deles tem subido como incenso para o Senhor. Sabemos que o Senhor está voltando e que possamos aprender com eles o que é ser fiel de verdade. Te agradecemos, Senhor. Peço, Senhor Jesus, que guie para que não seja eu, mas sim o Senhor falando. Te agradeço, Senhor, desde já por esta oportunidade de estar aqui. Em Teu nome. Amém. Gente, só um recado que pediram para me dar. É que essa peça, todos os ensaios foram feitos com as medidas de distanciamento. E o Senhor nos deu graça de como realizar uma peça, mesmo em meio à pandemia. E eu glorifico a Deus por isso. Glorifico a Deus por cada vida que está aqui disponível. No que seja que estiver fazendo. As pessoas que não apareceram, mas que suas vozes foram ouvidas na peça. Eu também agradeço. Porque vocês não serviram ao Parque América. Vocês serviram a Cristo. E a recompensa não vem do Parque América. A recompensa vem de Cristo. Só para os irmãos que não conhecem, esse evento, ele é estimulado por uma instituição chamada Portas Abertas. Eu sei que eu falo bastante, mas é sempre bom repetir, porque, afinal, o nosso último evento foi em 2019. Fomos
surpreendidos pela pandemia em 2020 e, glória a Deus, estamos aqui em 2021. O Portas Abertas é um ministério que já tem mais de 65 anos e ele surgiu por causa da disposição de um homem. Então, se você acha que você não faz diferença nenhuma no reino, pense bem. Segundo dados da lista mundial de perseguição em 2021, existem mais de 340 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. Destes, 4.277 estão detidos ou condenados. E desses, apenas 1.000 já estão só na China. E outros 90.000 estão presos na Coreia do Norte. Hoje, mais de 12.000 igrejas brasileiras, distribuídas em todo o território nacional, estão intercedendo pela igreja perseguida, e eu gostaria que você glorificasse junto com essas 12.000 igrejas. O que é mais surpreendente é que em 2018, quando não estávamos na pandemia, esse número não chegou a 10.000. E na pandemia, esse número ultrapassou 12.000. Uau, a igreja está se levantando! E hoje, como eu citei, o tema é cristãos presos. A esperança não decepciona. Porque Jesus é a nossa esperança. E Ele nunca nos decepciona. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Certo. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E não nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. A justificação que recebemos pela fé, nos deu acesso à paz com Deus. E de nos gloriarmos na sua graça, e isso é lindo. Mas aqui está falando que não somente na graça, mas também nas tribulações. Embora passar por tribulações e sofrer escárnios, zombarias, não seja lá muito agradável. Porque, gente, desculpa, ninguém gosta disso. A gente não gosta, a gente tem que ser sincero. Mas Paulo declara que suas calamidades, longe de impedirem sua felicidade, até promoveram sua glória. Porque Deus é glorificado nas tribulações. Paulo demonstra aqui que nem mesmo o sofrimento é capaz de abalar a nossa confiança em Deus, por causa da certeza do amor de Cristo. Embora as dores do sofrimento sejam reais, elas forjam em nós maturidade. Nós nos tornamos cristãos perseverantes e maduros em Deus quando passamos por tribulações, não quando passamos pelas bênçãos. E isso é motivo de grande alegria para todo crente, pois assim como somos participantes com Ele no sofrimento, também seremos participantes com Ele na glória eterna. Não significa que os cristãos tenham prazer em meio à dor, ou que busquem isso. Eu quero passar por aflições. Oh, glória! Tão certo quando podem ser
consolados pela certeza da eternidade gloriosa e incomparável. É por isso que a gente passa por tribulações, porque temos a certeza da gloriosa e incomparável eternidade. Quando olhamos para a igreja perseguida, notamos claramente essa verdade aplicada na vida dos nossos irmãos. Primeiramente, é por causa dessa bênção de serem justificados pela fé que enfrentam a perseguição. É por causa de Cristo que nos justifica que milhões de cristãos são perseguidos ao redor do mundo e eles pagam um preço muito alto. Alguns cristãos, eles perdem suas famílias. Outros cristãos, como a prisioneira 42, e eu sinto lhes dizer, essa história é real. O nome dela não é permitido ser divulgado. E nem pelo Portas Abertas, ele realmente não é divulgado. Ela é conhecida como a prisioneira 42. Glória a Deus, hoje ela está com a sua família. Ela não vive mais na Coreia do Norte, ela conseguiu fugir de novo. E justamente por isso seu nome não pode ser divulgado, porque se descobrem o país que ela está, ela volta a ser uma prisioneira na Coreia do Norte. Ela foi obrigada a se divorciar do seu marido sem ao menos poder se comunicar com ele. É somente por meio de Cristo que eles podem encontrar e compartilhar da esperança da glória de Deus e serem fortalecidos. O nome de Cristo é glorificado, pois em meio ao sofrimento, à dor e às lágrimas, os nossos irmãos se firmam e se aproximam cada vez mais dessa esperança. A perseguição, portanto, se manifesta como evidência da fé verdadeira, pois onde não há fé, não existe oposição a ela. Se eles não crescem, não teria quem se opusesse a eles. Será que a nossa fé tem levantado oposições? Não quero dizer brigas, irmãos, eu tenho dito oposições. Porque a luz nas trevas, ela precisa incomodar. Se a gente não tem incomodado, alguma coisa está de errada. Essas pessoas têm incomodado aonde elas estão. Elas têm incomodado o inferno. Mas o meu desafio também é para a igreja livre. Nós temos sido essa luz que incomoda? A nossa fé tem levantado oposições? E eu gostaria que os irmãos abrissem agora em Hebreus 13:3. Que foi inclusive citado na peça hoje. Lembrem-se dos que estão presos, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Irmãos, a gente precisa ter esse amor que Deus derramou por nós, pelos nossos irmãos. Às vezes a gente não consegue olhar para o irmão do lado e tentar ser mais empático. Gente, a gente tem que parar de se importar com coisa pouca. Às vezes um irmão não te viu na rua e você sai chateado. Às vezes um irmão deu graça e paz mais sério porque ele não estava bem. E a igreja perseguida, ela nos clama, ela nos mostra sobre essa realidade de amar mesmo aqueles que não te amam, que é o que Jesus disse para nós. Amar aqueles que os perseguem, orar por aquele que fala mal de você, orar pelo seu chefe que não gosta de você. Insistir naquela pessoa que só te trata mal. É amar independente de como que você se sente em relação àquilo. O Senhor não está pedindo para você sentir no coração, Ele está pedindo para você amar. Amar é uma escolha. E essa fé ela nos traz esperança. E para sermos a esperança desse mundo, precisamos ser mais Cristo na vida das pessoas. Precisamos ser mais Cristo para a igreja perseguida. Eles precisam saber que somos um só corpo com eles. Nós não somos um corpo esquartejado. Nós não somos partes separadas. Eles não são braços de um corpo diferente. Eles não são uma unha de um corpo diferente. Gente, algum de vocês já teve uma unha encravada na vida? Você dá uma
bicuda na ponta do sofá, você chora, você sente a sua alma. A igreja perseguida está sendo presa, está perdendo tudo o que essa terra pode oferecer. E a gente não sente essa dor, a gente ignora, como se isso não existisse. A gente vê pessoas como a prisioneira 42 perdendo tudo e clamando a Deus, porque assim como Jó, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em Filipenses 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e ouvem agora que eu ainda enfrento. A igreja perseguida ainda está nessa situação que está sendo descrita aqui. A gente ouve falar, a gente não enfrenta. Mas ele se sentia... ele falou aqui que essas pessoas estavam sendo participantes. É esse o nosso convite, sermos participantes do sofrimento por escolha. Eles não têm essa escolha, mas eles escolhem a Cristo. E em 1 Pedro 4:13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. É você escolher participar do sofrimento hoje, e amanhã participar da grande alegria das bodas do Cordeiro. Jesus está voltando. E eu digo isso com lágrimas nos olhos, não porque eu não creio que eu vou estar com Cristo, eu creio. Mas porque pessoas morrem todos os dias sem esperança, as pessoas estão indo para o inferno. Irmãos, precisamos ser mais igreja. Ai, aleluia, Deus é bom. O Senhor nos convida a participar desse sofrimento, a estar à disposição. Os campos brancos já estão, mas eu preciso de trabalhadores. E eu não quero que você levante a mão no calor da empolgação. Amém? Deus conta comigo, porque Ele conta com você. Mas Ele conta com a sua colaboração, não com um empurrãozinho. O Senhor nos convoca a orar pelos irmãos presos, a participar desse sofrimento. Precisamos interceder como se estivesse passando por isso. Como se puséssemos os sapatos deles. Não vou chamar ninguém aqui, mas, gente, imagina, eu calço 33. É um número muito pequeno. Mas imagina, Márcia, quanto você calça? 35. Márcia, o sapato 33 vai ficar confortável? O sapato 35 vai ficar super folgado pra mim. Sara, quanto você calça? 38. O 33 vai ficar super desconfortável no seu pé. Mas o Senhor não nos convida a estar numa posição confortável, mas nos convida a colocar no lugar do outro. É como se você, Sara, como se você que está no seu lugar falasse assim: eu, por livre e espontânea vontade, porque eu amo a Cristo, eu aceito colocar o sapato 33, para entender o que a Letícia passa. Eu aceito orar pelos irmãos presos como se as chicotadas estivessem vindo nas minhas costas, porque eu creio que eu sou do mesmo corpo que eles. Jesus não veio para apenas os gentios, para apenas os gregos, não é, Nilo? Quantos achavam que Jesus tinha vindo apenas para os judeus? E Jesus veio para nós estamos nos confins da terra. Se Jesus nos alcançou, de onde você veio? Quem era você antes de Jesus? Quem era você? E desculpa, irmãos, eu citei isso para os adolescentes esses dias. Alguns devem estar aí olhando. Obrigada.
E uma coisa que eu citei para eles esses dias foi assim: tem uma marca na sua mão, então você não pode se achar mais merecedor ou menos merecedor de Cristo. Eu não posso olhar para um cristão preso, perseguido, e achar que ele merece menos amor de Cristo do que eu. Eu não posso olhar para um muçulmano que explode o próprio corpo para poder servir o Deus dele, que ele não merece Cristo, porque ele está matando outras pessoas, ele é uma pessoa ruim. Não, eu não tenho esse direito. Deus não me fez uma juíza. Eu não posso achar que eu mereço mais Cristo do que ele. E esses cristãos perseguidos me provam isso todos os dias, orando pelos seus perseguidores, orando pelos soldados, orando por aqueles que os perseguem, orando pelos seus filhos quando eles não sabem nem onde os seus filhos estão. Você acha que a 42 sabia onde estava a filha dela? Se ela estava passando fome? Mas ela cria que Deus estava no controle. E o Senhor nos convida a ter essa fé que dá esperança. Não só a nós, mas essa esperança que nos traz essa paz que excede o entendimento. É a confiança irracional. E eu digo isso primeiro para mim, irmãos. Quem me conhece sabe o quão ansiosa eu sou e o quanto eu batalho com isso todos os dias. Porque é isso que o Senhor nos chama, para confiar, mesmo sem entender. A jovem cristã ex-muçulmana do Irã, me perdoem se eu pronunciar errado, mas é Famen Mohamed, também conhecida como Mary, já enfrentou a perseguição e foi presa pelas autoridades e experimentou dessa confiança em meio à tribulação. E ela diz: pense em como você ama profundamente alguém, e sempre você pensa sobre essa pessoa e esse pensamento lhe conforta. Você sorri inconscientemente e pode suportar tudo, porque você ama essa pessoa. Se você pensa nos seus filhos, você está num dia difícil do trabalho, mas você pensa que vai chegar em casa e vai receber esse conforto, você não sorri, não traz uma paz? Pensem nos seus filhos, em alguém que vocês amam. E aí o que ela fala? Jesus, é isso para mim. Eu realmente o amo. E no início eu fiz um pacto com ele para permanecer fiel. Ele é meu amor divino que nunca muda. Ele é esse pensamento de paz que pode tudo dando errado, mas ele me traz esse conforto. Então eu tenho paz. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é o seu Deus. Esse é o Deus do Irã, esse é o Deus da Coreia do Norte, esse é o nosso Deus. Contextualizando um pouco os irmãos, o Irã, ele é um país muçulmano que fica na Ásia. A Eritreia também é um país muçulmano, mas que fica na África. E a Coreia do Norte é um país comunista, que fica na Ásia. E sinto lhes dizer, mas esses três estão entre os 10 mais perseguidos do mundo. E são alguns dos lugares onde as pessoas são mais presas do mundo. E são os mais diversos tipos de cadeias e de abusos que a mente humana, maligna, corrompida pela semente do pecado é capaz de imaginar. Porque eu não consigo imaginar em níveis reais o que essas pessoas passam. Cauane, pode soltar o vídeo, por favor? Enquanto isso, os irmãos vão abrindo em Hebreus 10, 32. Amém. Enquanto ela vai soltando o vídeo, pode deixar pausado, eu vou ler o versículo.
Então, em Hebreus 10, o versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Eu não sei se você já passou, quando você se converteu, por alguma resistência da sua família, por alguma resistência de amigos que andavam com você e falaram: o que aconteceu? Não anda mais com a gente, se acha melhor. Não sei pelo que você passou. Eu tenho certeza que eles passaram por coisa muito pior, mas aqui o que o Senhor nos convida é a ser solidários com aqueles que passam. Amém? Pode soltar o vídeo. No Irã, Taher e a família receberam uma visita inesperada. O homem que estava à porta disse que era o carteiro. Quando abri a porta, ele enfiou o pé em frente à porta para que eu não pudesse mais fechá-la. A polícia secreta estava procurando por Taher. Durante as buscas, eles pegaram tudo que era relacionado ao cristianismo, principalmente fotos da família com outros cristãos. Eles mandaram eu ligar para o meu marido do nosso telefone. Assim que disquei o número, um agente pegou o telefone da minha mão. O homem no telefone me chamou pelo meu nome e disse para voltar para casa urgentemente. Quando cheguei em casa, eu vi 4 homens. Eles me algemaram. Bem ali, naquele momento, eu senti Jesus ao meu lado. A polícia secreta interrogou Taher na prisão, pedindo-lhe que revelasse o nome de outros cristãos. Mas ele nunca entregou sequer um nome. Eles me colocaram em uma cela de 2 metros quadrados. Eles me levaram para uma ala cheia de assassinos e prisioneiros perigosos e me perguntaram: você quer que sua esposa e filhas venham para cá? No tribunal, Taher foi julgado por apostasia. A sentença, morte. Durante o recesso, ele e a esposa decidiram permanecer firmes em sua escolha por Jesus e oraram pelo juiz e pelo julgamento. Quando eu voltei, deram um andamento ao meu julgamento. O juiz me pediu para escrever algo. Eu escrevi: Deus é amor. Ele me mandou assinar o papel e depois disse: eu não sei porquê, mas hoje lhe darei a liberdade. Mas se você for preso novamente, certamente será executado. Nós voltamos para casa e começamos a ministrar de novo. Independentemente dos riscos, essa família queria que outros conhecessem as maravilhas da vida com Jesus Cristo. Após algum tempo, a pressão aumentou e eles decidiram sair do Irã e deixar tudo para trás. Eu daria muito mais por Jesus. Vale muito a pena. Jesus é mais valioso que qualquer coisa. Na minha opinião, nós não pagamos um preço alto. No próximo dia 30, levantaremos um clamor pelos cristãos presos ao redor do mundo durante o DIP. Participe! www.portasabertas.org.br/DIP. Amém. Gente, ele foi liberto depois de orar pelos seus perseguidores. Glória a Deus! Aleluia.
Gente, eu não sei se vocês lembram da passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas ele vira para Nabucodonosor e fala assim: se o Senhor me livrar, amém. Não com essas palavras, estou parafraseando, amém. E se o Senhor não me livrar, que assim seja feita a vontade dele, e eu não vou me dobrar. Ele não sabia que ele ia ser liberto. E ainda assim, quando ele recebe a folha que o juiz está entregando para ele, falando assim: assina, escreve uma frase, e ele fala: Deus é amor. Gente, vocês têm noção de qual que era a probabilidade dele ser condenado à morte naquele momento? Quando eu vi esse testemunho, sabe quando você dá aquela risada de não, ele não fez isso? Porque eu não sei se eu faria isso. Isso é muito forte. Eu faria a mesma coisa, sabendo que eles falaram que se você fizer a mesma coisa, você quer que sua esposa e filhos estejam aqui, junto com prisioneiros de guerra e assassinos? E, gente, se ele falasse que ele ia levar meus pais, minha família para lá, eu ia entrar em desespero. Eu não sei vocês, mas eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Eu espero que se um dia eu passar por isso, eu tenha essa mesma coragem. Porque, glória a Deus, eles têm essa certeza de que vale a pena. Gente, Jesus vale a pena. E quando nós nos negamos a falar sobre Jesus, a cuidar do corpo de Cristo, e é muito forte, e infelizmente é muito triste o que eu vou dizer, mas nós estamos dizendo que alguém merece ir para o inferno. Por que o inferno é ruim? Porque você é condenado a passar a eternidade longe da melhor coisa do mundo, que é Jesus. O céu não é bom porque tem ruas de ouro, tem águas cristalinas e tudo que nós podemos tentar imaginar pela palavra de Deus. Não. O céu é bom porque ele tem Deus Altíssimo. Porque os 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono porque não suportam a glória de Deus. E aí, por que o inferno é ruim? É porque você não tem Deus, você não tem Jesus. E quando nos negamos a viver uma vida cristã, como Cristo viveu, quando nos negamos a orar pelos nossos perseguidores para que eles conheçam a Jesus, nós estamos dizendo que eles merecem ser condenados. Nós estamos dizendo que Cristo não morreu por ele. Quando você quer que aquela pessoa que você não gosta tenha alguma coisa ruim na vida dela. Irmãos, eu sinto lhe dizer, mas isso ainda é uma realidade para a igreja livre. Não podemos desejar esse mal. Não podemos encarar o corpo de Cristo como um corpo, e desculpa a repetição, esquartejado. Nós agimos como se eu tivesse um braço a menos que está lá sofrendo e isso não me fizesse falta. O caráter aprovado gera maturidade em meio à dor. A maturidade espiritual, ela não vem quando as coisas estão boas. Para um ouro ser forjado, ele não é forjado na ventilação, numa praia. Ele é forjado em meio ao... E ele passa por muitas limpezas. Não sei se os irmãos já viram a limpeza do barro. Escutei um pouco de um livro que minha mãe e algumas irmãs estão lendo. Gente, como o barro sofre para virar vaso. E a gente nem sempre está disposto a passar por essa limpeza. Assim como o ouro é aprovado pelo fogo, crer nas dificuldades e descansar em Deus em meio à dor representa alguém possuidora de uma esperança proveniente de experiência.
possuir esperança em meio à experiência. Não porque você está vendo, mas porque você está passando por algo. Ter caráter aprovado é alguém que já experimentou o socorro do Senhor e não apenas ouviu a respeito. Será que você não está vivendo de testemunho de outras pessoas? Porque você não está disposto a confiar em Deus? E eu queria ler Salmo 43, 5. Gente, se eu estiver passando do tempo, alguém me avisa, por favor. Porque você está assim triste, ó minha alma? Porque está tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Deus. Eu não sei se alguém que você conhece está no hospital, irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ficar triste. Eu estou dizendo que a tristeza não é um lugar de habitação. E o Senhor nos convida a essa intercessão de se colocar no lugar do outro, para que ele também não fique nesse lugar de tristeza. Colocar o sapato do outro. Acredito que o número 33 vai ser outra coisa para vocês a partir de agora. Gente, e hoje, eu já tinha escutado um testemunho, e hoje eu procurei o testemunho completo, e aconselho os irmãos a assistirem uma série da Portas Abertas, acharam que eu ia falar Netflix, mas que chama Faces da Perseguição. Um desses testemunhos é de uma cristã na Eritreia, que ficou presa num container de metal na África, né? Na Eritreia, que é quente. Conseguiram visualizar? O container que vem do porto, né? Que muitos conhecem, prendendo pessoas. E ela disse que quando ela entrou, uma das coisas que ela perguntou foi: aonde está o banheiro? Eles falaram: não tem banheiro. Tô aqui, essa lata é o banheiro de vocês. E ela falava assim que o ambiente era sujo, era terrível. E sabe por que ela foi presa? Porque ela cantava. Ela cantava a Deus, e aí ela diz que desde que a Eritreia se tornou independente, ela esqueceu de Deus. Uau! Quando eu ouvi isso, eu falei: meu Deus, nós somos a Eritreia, de um patamar diferente. Quantos de nós, quando somos libertos do pecado, nos esquecemos de Deus? Quantos daqueles que receberam curas maravilhosas agem como se Deus nunca tivesse existido nas suas vidas? Negam a existência daquele que efetuou o milagre. Foi isso que a Eritreia fez. E hoje as igrejas são perseguidas, muitas igrejas foram forçadas a fechar. E aí ela fez como Lutero. Ela parou na frente da catedral e começou a cantar, achando que iria ser apedrejada. E aí sabe o que as pessoas fizeram? Choraram. Uau, eu consigo imaginar essa cena. E aí ela fez isso algumas vezes, era interrogada, voltava, porque eles não tinham um pretexto para prendê-la. Até que um dia eles prenderam ela sem julgamento e mandaram ela para o container. Gente, ela ficou 32 meses nesse container. Ela disse que eles tinham que ficar juntos de dia, porque se eles encostassem na parede, eles poderiam se queimar. E à noite era muito frio, e era escuro. E aí ela disse assim que citava a Bíblia, né? Porque o Senhor fala para guardarmos a palavra. E aí eles entravam e falavam: cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? E ela falava: está na minha cabeça. Eu memorizei a Bíblia. E aí eles batiam na cabeça: então nós vamos tirar a Bíblia daí. E ela falou assim que teve gente que apanhou tanto que esqueceu a data de nascimento. E ela conta várias coisas, irmãos, que foge à minha mente lembrar com detalhes para poder citar para vocês, mas ela conta de uma vez. Ela já tinha sofrido muito. Ela saía de lá para ser torturada, então de carregar pedra em cima da cabeça, baixar e levantar, ter que rolar na sujeira, ter que tirar o sapato e correr por cacos de vidro.
E aí ela conta que teve um dia que ele falou assim: Ellen, você não pode falar mais a palavra Jesus. Ela falou: eu não posso. Eu preciso falar a palavra Jesus. Porque eu só tenho uma boca. E eu me comprometi com Ele. Então eu não vou deixar de falar Jesus. E ela falou assim que ele bateu nela mais tanto que ele gritava. Ele gritava, ela não fez barulho nenhum. Ela disse que ele cansou de bater nela. Em uma das vezes, o bastão com quem ele batia nela quebrou nela, de tanto que a pessoa bateu. E ele disse que nesse dia ele bateu. Ela disse que o corpo dela inteiro ficou roxo e vermelho. Ela começou a tremer automaticamente quando ele parou de bater. Ela não fez nenhum som. E ela disse que ela olhou para ele e ela não conseguiu sentir ódio, nem raiva, nem ressentimento. Ela disse que olhou para ele e sentiu uma vontade imensa de perdoá-lo. E falou: Deus, não culpa ele não sabe o que está fazendo. Te lembra alguém, irmãos? Ela fez como Jesus. Ela está viva, ela mora no século 21. E ela fez como Jesus. Ela disse que quando ele bateu, ela falou que ela, declarou isso, mas ela pensou também: o que será da minha filha? O que será dos meus pais? Ela disse que desses 32 meses, cerca de 5 meses ela passou em solitária. Porque ela começou, primeiro ela tinha sido presa, e aí ela começou a evangelizar, a cuidar dos jovens que também eram cristãos que tinham sido presos, porque eles estavam doentes. Aí falaram assim: não, você não pode fazer isso. E levaram ela para o container. Aí no container ela continuou falando de Jesus. E aí deixaram ela na solitária. Aí ela falou assim que eles achavam que estavam castigando ela. Mas ela disse que foram alguns dos melhores meses de prisão. Porque Deus deu canções para ela na solitária. Ela sentia que Deus estava ali. Uau! E ela canta essas canções. Ela disse que nesse dia que ela apanhou, que o cara gritou e tal, ela disse que ela escreveu uma canção se despedindo do mundo, porque ela sentia que ia morrer. E aí, sabe como ela foi liberta? Eles acharam que ela ia morrer de tanto ter apanhado e falaram assim: vai para sua família. Tipo, pelo menos você morre em casa. E aí mandaram ela para o hospital da cadeia. E ela disse que no hospital ela ainda encontrou um pastor e eles choraram ao se encontrar. Não só porque eles estavam com dor. E aí é a interpretação minha do testemunho. Mas eu imagino que quando eles se olharam, ela conseguiu sentir a dor do pastor. E ele sentiu a dor dela. E por isso eles choraram juntos. Gente, ele estava passando por uma situação ruim. Ela estava passando por uma situação ruim. E eles ainda conseguiram se colocar no lugar do outro. Hoje ela está viva. É uma cantora na Europa. Vocês podem encontrar as canções dela. Se chama Ellen Berhane. Irmãos, será que a gente faria o mesmo? É a ousadia de Cristo. Você não pode mais falar sobre Jesus. Eu posso sim. Você vai ter que assinar um papel para ser preso. Tá bom, Deus é amor. Essas coisas não te desafiam, você não se sente envergonhado. É assim que eu me sinto quando muitas vezes eu leio esses testemunhos da igreja perseguida. Não só encorajada a orar por eles, mas a olhar para meu cristianismo e falar: o que eu estou fazendo? Tem outro cristão da Eritreia que ele passou 13 anos preso na Eritreia. As torturas psicológicas que ele passou foram tão grandes que hoje ele está em depressão. Orem por esse irmão, Cristo. Igreja. Ele está superando uma depressão, porque ele perdeu tudo.
E aí o Portas Abertas entrou em contato com a família dele, e aí perguntou como ele está, e ela falou assim, ele está comendo, glória a Deus, porque ele não estava se alimentando. Gente, são 13 anos numa prisão na Eritreia, como essa da Ellen, que passou 32 meses, e eu já não consigo imaginar. Firouze, um cristão iraniano, diz: eu não tenho medo de ser mandada de volta para a prisão do Irã, para dizer a verdade. Essa afirmação só pode partir de alguém que passou pelas provações e experimentou o socorro do Senhor e possui um caráter aprovado. Sua esperança não falha. Esse mesmo cristão ora pelas autoridades iranianas e reflete um coração que transborda o coração de Deus. Gente, no último DIP que a gente teve, a gente falou bastante sobre a Coreia do Norte. E uma coisa que eu não citei é que, na época, eu conheci uma norte-coreana. E eu achei sensacional. Eu falei, meu Deus, ela é quase um anjo, né? Porque uma pessoa que passa por um negócio desse, você fala, meu Deus, essa pessoa é muito mais crente do que eu. Você fica até com vergonha de falar com ela. E era uma tampinha, gente, desse tamanho, assim. E eu sou baixinha. E aí, antes de eu falar com ela olhou para mim e me entregou um papelzinho e voltou a conversar. Ela não falava português nem inglês. E a gente não podia fotografar ela porque ela ainda poderia ser procurada. E ela me entregou esse papelzinho, eu fiquei lá esperando ela falar, nem li o papel. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas você conhece alguém tão importante que você fica meio sem saber o que você faz. Foi eu com a Ryu. Eu olhava para ela e fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? Não sei se eu abraço, não sei se eu dou graças a paz, não sei se eu falo Deus abençoe, ou se eu peço para ela orar por mim, porque eu quero ser mais crente igual a ela. Não sei, não sabia o que fazer. Ela passou 10 anos na cadeia da Coreia do Norte, gente. Ela perdeu o esposo. E eu me lembro de um pedaço do testemunho dela, e me perdoem se eu errar. Mas ela disse que, numa das últimas vezes que ela viu o marido dela, e os filhos, eles estavam ao redor, eles não podiam orar, né? Não podiam falar nada. E o que o pai deles fez? Ele pegou a mão dos filhos, puxou para baixo da mesa para os guardas não verem, e fez o sinal da cruz, como se dissesse, vocês não desistam de Cristo, mesmo que eu esteja aqui. Ela perdeu o marido dela. Ela passou anos sem saber como estavam os filhos, e de verdade eu não sei se ela sabe hoje onde eles estão. Mas ela passa pelo mundo viajando sobre como ela superou isso e como Deus esteve com ela. Uau! Glória a Deus! Ela passou por isso, irmãos, nós podemos passar por qualquer coisa com Cristo. E aí, voltando para o papelzinho, depois que eu consegui cumprimentar ela, né, meio sem graça, de oi. Aí o cara traduzia, tipo, ai, Deus abençoe, e ela amém. E eu saí. Uma das conversas mais marcantes da minha vida. Eu acho que eu devo ter trocado 5 palavras. E aí, quando eu saí, peguei esse papelzinho que ela me entregou, estava escrito: vinde após mim, e eu te farei pescador de homens. Irmãos, ela não sabia que o Senhor tem queimado no meu coração sobre missões. E mesmo ela tendo passado por tudo aquilo, na oportunidade que ela teve de estar no Brasil, Deus usou ela para trazer uma palavra para mim. Eu me senti tão pequena. E de verdade, esse evento foi cheio de milagres. Até intercessão que eu não esperava, Deus levantou. Porque Deus sabe, irmãos. Eu não sei porque eu estou falando tudo isso, mas talvez você esteja passando por alguma situação que só você e Deus sabe, e você está precisando de algum milagre. Irmãos, às vezes esses povos, eles passam por situações que só Deus sabe. A Eritreia, ela fala vários idiomas. Existem países que não têm uma Bíblia traduzida para o seu idioma. Não é nem que eles não podem ter uma Bíblia, eles nem têm como ter, porque a palavra não foi traduzida para o idioma deles. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém se dispõe a ir, então?
Irmãos, eu também provoco a vocês para se pensarem e se perguntarem se o Senhor não quer que você diga: eis-me aqui. Não digo que vai ser fácil, eu estou falando para vocês todas as dificuldades possíveis, não estou mentindo. Eu convido os irmãos a abrirem 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, a nossa maior esperança. E em Jó, capítulo 23, no versículo 10 diz assim: mas Ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Gente, quando Deus fala muitas coisas na Bíblia é porque a gente precisa prestar atenção, certo? Quantas vezes Deus citou o ouro sendo provado, e aí Ele fala em Pedro que a nossa fé é mais valiosa do que o ouro. Se o ouro é provado pelo fogo, o quão a nossa fé não será provada? Deus nos chama para sermos como cordeiros em meio a lobos. Não é fácil. É uma vida de que eu me disponho a me sacrificar desde que o nome de Cristo seja conhecido. Não é você sofrer porque você perdeu algo, mas é ter esse senso de urgência de pessoas estão indo para o inferno e eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso que pessoas conheçam a Cristo. E eu quero lhes dizer que esses países, as pessoas estão sendo ameaçadas de morte, mas eles têm tido esse senso de urgência. O que nós estamos esperando para ter esse senso de urgência, de que isso queime em nossos corações? E, gente, eu sei que uma pregação não faz diferença, mas eu digo pedir para Deus, trazer isso pode ser pedido. Você pode se colocar na brecha, e eu clamo a você que se alguém aqui foi impactado, glória a Deus, valeu a pena tudo isso daqui. Irmãos, conheçam, orem pelo corpo de Cristo. E aí nem estava no roteiro, mas existem povos no Brasil que não foram alcançados. Existem povos indígenas que nunca ouviram falar sobre o Senhor. Existem ribeirinhos no Amazonas, nordestinos. Vocês sabiam que 9% do Piauí foi alcançado pelo Evangelho? Os outros 90% não foram alcançados? É o Piauí. Parece muito distante essa realidade, irmãos, mas não é. A única coisa é que a gente muitas vezes prefere ignorar, como o sacerdote que passou de largo, vendo o samaritano precisando de ajuda. Irmãos, não sejam sacerdote. Sejam, na verdade, o samaritano que dá ajuda. Confundi a história, gente, me perdoe. Sejam um samaritano que para para o seu inimigo e ajuda ele a se levantar. É um convite difícil, mas é a esperança que não decepciona. Servir a Cristo sempre vai valer a pena. Servir a Cristo sempre vai valer a pena, irmão, sempre. Não é fácil, mas sempre vai valer a pena. Porque o final é feliz. O Senhor nos chama para permanecermos firmes através da tempestade e ao final delas possuir um caráter aprovado. Ele está voltando.
E a igreja precisa estar pronta e perseverante. Porque a perseverança, a fé, ela vem pela perseverança. Se você persevera, você vai ter mais fé, certo? Se você passa por uma prova e não persevera, você não tem fé. E sem fé, é isso. O Senhor nos convida a ter perseverança, porque a esperança gera esperança. E vem o ciclo do Senhor glorioso, sobre o que nós podemos viver nele se continuarmos perseverando, não se continuarmos abandonando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E neste momento eu queria convidar a igreja agora para se colocar de pé e para intercedermos depois de todos esses testemunhos que falamos, interceder com o coração, se colocar no sapato do outro. E eu quero colocar o meu sapato da igreja perseguida agora. E orar por eles. Ore, Senhor, ore, irmãos, como se fosse a sua última oração. Clame por eles. Eles vão sentir isso. Não porque depende de nós, mas porque é Cristo quem faz a obra. Senhor Jesus, eu coloco os sapatos da igreja perseguida agora, Senhor Jesus, como num ato profético. E clamo a Ti, Senhor Jesus, com as minhas forças, que eu sei que não são muitas, pela igreja perseguida. Eu oro pelos mais de 70 países que são perseguidos. Eu oro pelos 4.277 cristãos que estão presos hoje, que estão passando frio, que estão passando fome, Deus. Clamamos por eles, Jesus, que possamos sentir a dor deles, que possamos amá-los mais. Senhor Jesus, eu quero interceder por cada policial iraniano. Eu quero, Senhor Jesus, interceder pelos torturadores, para que eles conheçam a Ti, para que assim como Saulo de Tarso se transformou em Paulo, que eles possam ser potências nas suas mãos. Senhor Jesus, eu intercedo pela Eritreia, Senhor Jesus, por cada cristão que está preso num container agora. Senhor Jesus, possa supri-los, que o Senhor possa alcançá-los com as nossas orações. Senhor Jesus, entra naqueles containers, entra naquelas cadeias, entra naquelas celas, sustenta aquelas famílias que foram separadas. Nós cremos que a esperança que não decepciona irá nos proporcionar um encontro glorioso contigo um dia, e que tudo isso valeu a pena. Senhor Jesus, eu oro pelos mais de 90 mil cristãos que estão na Coreia do Norte. Eu intercedo, Senhor Jesus, por cada Ryu que foi presa, por cada pessoa que foi separada da família. Eu intercedo, Senhor Jesus, pelo Kim Jong-un, para que ele conheça a Cristo, para que, Senhor Jesus, assim como ele domina aquele país, que o Senhor possa dominar aquele país, que eles possam ser alcançados pelo Teu amor. Senhor Jesus, eu intercedo pelo Irã. Senhor Jesus, que toda essa guerra, Senhor Jesus, tudo que eles vêm passando, Pai, eles mal têm hospitais para tratar as pessoas de doenças normais, quem dirá do Covid. Pai, tantas pessoas têm morrido. Clamamos a Ti, Senhor Jesus, clamamos pelas crianças que têm sido traumatizadas pela guerra, que têm perdido seus pais. Oramos por cada refugiado que tem ido para outros países porque perdeu o seu lar. Alcança, Senhor Jesus, clamamos, Senhor Jesus, tenha misericórdia, que eles possam conhecer a Ti. Senhor Jesus, que eles possam ver a Ti se for necessário, mas para que eles possam vir até a Ti. Senhor Jesus, queremos que eles vão para o céu. Sabemos que o Senhor está voltando e clamamos por esses países. Clamamos, Senhor Jesus, como igreja livre, Senhor Jesus, e que nós venhamos a nos posicionar mais. Que, Senhor Jesus, tenhamos mais fé, mais ousadia e que confiemos mais em Ti a partir de mim, que eu possa confiar mais. Clamamos a Ti, Senhor Jesus, pelas pessoas que estão nos hospitais agora,
que possam conhecer a luz do Teu Evangelho. Que cada pessoa entubada possa receber uma visitação do Espírito Santo e possa conhecer a Ti. Clamamos, Senhor Jesus, pelas famílias. Clamamos pelas pessoas que ficaram, que possam conhecer a Ti. Clamamos, meu Deus, venha fazer a Tua vontade. Glorificamos a Ti, meu Deus. Em Teu nome. Amém.